E aí, galera, o Prédio 11 de hoje tá com uma novidade. A gente tá de cenário novo e os convidados de hoje são justamente os criadores desse cenário, o Ricardo e o Amaro, que são alunos do curso de Artes Visuais aqui da UBRA. Também tem as dicas da agenda cultural e a reportagem dos alunos do curso de comunicação aqui da UBRA. Confere aí! E aí, gente, eu tô aqui com a Mari e com o Ricardo, que são os responsáveis pela criação do novo cenário do Prédio 11. Então, guris, como é que pintou a ideia de fazer esse desenho aqui? Foi na hora? Já estava meio planejado? Depende, é que cada um tem um tipo de desenho. Como não tinha muito tempo, a gente acabou cada um fazendo o tipo de desenho que a gente faz normalmente, né? A gente priorizou fazer algo mais rápido, né? Mas que não deixasse de ser a nossa própria linguagem que a gente faz na rua. Então quem vê esses desenhos aqui vai bater o olho, se conhece o nosso trabalho e vai saber que é nosso. Mas a gente fez algo bem simples, cada um fez o seu trabalho, o seu desenho e pronto, nada muito elaborado, até pelo pouco tempo que a gente teve para pintar e tudo mais. Em quanto tempo vocês demoraram para fazer o cenário? 3 horas, eu acho. Né? 3, 4 horas. É que no começo a gente pensou que ia ser rápido, mas é que demora porque retoca, daí espera secar a tinta. E aqui também, como é um ambiente fechado, né, a gente usou spray, eu e o Amaro, então não secou tão rápido, teve que esperar secar a tinta. Não, no caso a tinta, como o spray ele seca rápido, tu faz, ele ali, sei lá, 2, 3 minutos já tá seco. Como a gente usou bastante tinta, tinha que esperar para secar, daí ficou mais demorado um pouco. No caso, a técnica aqui usada foi o grafite. É uma técnica usada no grafite feito na rua, né? A gente usou spray e tinta de pintar parede. E qual que é a diferença de grafite e pichação? Isso aí, na real, a diferença existe aqui no Brasil, porque lá fora o grafite ele é visto de uma forma mais marginal. Então lá fora o grafite é ilegal de todas as formas. Então aí aqui no Brasil, como tem o picho reto, que quando a gente fala pichação a gente sempre linka com o picho reto, que são as letras com os nomes de quem faz, sempre que é mais sujo, é mais poluído. Então, como tem o grafite também, o pessoal, a mídia, também a sociedade acha que o grafite veio para combater a pichação. Mas não, ele existe há tanto tempo quanto a pichação, entendeu? Então é mais no Brasil que existe isso. Inclusive veio, o grafite começou com pichação, começaram pichando e foi evoluindo e partiu pro grafite. Mas... E onde é que pode pintar? Onde é que pode grafitar? Depende. Tu vai ter que pedir permissão, no caso, para... Tem um muro, tu vai ter que pedir permissão pro dono, ou então fazer em um lugar que, por exemplo, na terreno baldio, assim, essas coisas. Não vale sair não pintando vale. em qualquer lugar, assim. Tem que ter permissão do dono do muro, no caso. Até pelo teu bem, né? Pelo bem de quem vai fazer, porque muitas vezes, se tu chegar numa casa, numa propriedade privada e chegar pintando, se chega o dono e aí ele pode fazer o que quiser contigo, sabe? Sujando a casa dele, tá pintando ilegalmente, ou se chega a polícia também, tu não tem razão, porque é crime, né, pichação, poluição visual e tal. Então, sempre quando é alguma coisa privada é bom pedir e tal. E já, não sei, vocês já estavam pintando alguma vez e vieram xingar vocês tinham autorização, alguém já passou por isso? Várias vezes já. Antes, teve uma época que fizeram o Disque Pichação, né? Então, que era a guarda municipal, só com um setor especial para combater pichadores. Então, tu ligava para o 153 e caía direto neles e tu denunciava e era muito mais rápido a busca, né? E aí, devido a isso, às vezes a gente estava fazendo um trabalho autorizado e tal, fazia a tarde inteira e quando ela estava acabando, chegava a guarda municipal, assim, a gente recebeu denúncia de pichação. Tinha que pegar, mostrar a autorização e tudo mais. É ruim só incômodo, né, de ter que explicar ou às vezes chamar o dono da casa e para ele explicar para o guarda municipal e tal. Porque não tem uma autorização por escrito, assim? Como é que funciona ou não? Às vezes, se o dono ele mesmo, não, eu moro aqui, eu autorizei, blá, blá, blá. Mas o que eles recomendam, escrito, né? É ter, tipo, um papel escrito autorizado, que daí, se vem a fiscalização, tu só mostra e não precisa chamar o cara. E antes desse trabalho, assim, quantos trabalhos desse tipo vocês já fizeram? Vários dias conto. A gente já fez tanto. Quanto tempo vocês trabalham com isso?
Eu uns 5 anos, acho. Eu 4, 5 anos. E de onde é que surgiu essa vontade de... Sempre gostaram de desenhar, pintar? Eu desenho desde pequeno, daí, sei lá, não sei em que momento eu comecei a observar na rua e comecei a ir mais para esse lado do grafite. Eu também desenho desde pequeno, só que aí, conforme eu fui crescendo, eu fui reparando nos desenhos nos muros, né, e tal. E via que sempre tinha letra junto, siglas, assinaturas. Daí eu comecei a me ligar que não era apenas um desenho, era alguma coisa, porque essas siglas se repetiam, né, esses nomes e tal. Aí eu comecei a pesquisar e vi que era grafite e me identifiquei, assim, achei super bacana. E quando vocês começaram o curso de artes visuais? Eu comecei em 2008, o Amaro entrou bem depois, né, e tal. Eu comecei, deixa eu ver, 2009, eu acho. E como é que foi assim, para a família de vocês? Tipo, eles sempre souberam que vocês queriam mexer com artes plásticas? Foi tranquilo para aceitar, assim, tipo, artes? Porque tem muita gente que deve pensar, a arte não faz nada, né? É, tipo, uma festa e tal. Como eu já desenhava desde pequeno, a minha mãe já sempre me dava caderno, lápis, então ela já apoiava. Quando eu comecei, o grafite veio primeiro que querer entrar nas artes visuais, né? Então o grafite, quando eu comecei a fazer, minha mãe não levava fé, porque ela pensou, tá perdendo tempo e tal. Quando ela viu que eu gostava mesmo e abria mão de outras coisas para pintar na rua, ela viu que era sério, assim. E aí, quando eu terminei o colégio, eu fiquei perdidão e soube, assim, só no final que eu concluí o ensino médio, que tinham cursos de artes, assim, para tu ser professor, se informar mais. E aí eu me interessei e entrei no curso. E muito bom, assim, acrescentou muito na minha bagagem cultural e tal. O que tu aprendeu, assim, no começo do curso? No começo, os princípios básicos de artes, assim, mais da prática, de desenho e tal. Desde sentir o papel, sentir o material, muito o lance do tato, do toque. E aí, aos poucos, eu passei a ter referências para começar a pesquisar, começar a me interessar mais. Então, a partir do curso que eu comecei a me ligar em arte. Antes era só pintar na rua, por diversão, e não sabia quase nada e tal. Descoberta de material, de artista também, às vezes. Os professores dão referência. Falando em referência, quais são as influências de vocês? Quem vocês se inspiram? Eu tenho muita influência dos caras do grafite, né? Dos artistas que fazem grafite. Eu gosto muito de pegar também referência de natureza, assim, flor, animal, para tentar quebrar um pouco, pegar as influências diferentes. Quais artistas que tem grafite conhecidos, assim? Daqui de Porto Alegre tem JP, o Trampo é referência. Trampo, o Careca, tem uns quantos. Tem algum internacional também? Acho que o Trampo é o que mais. Eu já fui pra Alemanha pintar castelo e tal. O JP também, que agora tá lá na Europa. E do Brasil, assim, os Gêmeos, né? Unanimidade, assim. Os Gêmeos. Os Gêmeos são conhecidos mundialmente e são referência. Tu fala em grafite Brasil, os caras de fora já... Gêmeos. Eles são a referência. Até porque eles começaram a pintar há muitos anos atrás. E eles viajam pelo mundo inteiro, né? Onde eles vão, eles deixam pintar o castelo, aquele da Escócia. Que é bem famoso, esse castelo é... Quando vocês passam por um grafite, assim, vocês já criaram um olhar mais crítico, assim, como é que funciona? Com certeza, acho que o que possibilitou isso foi o curso de artes, que nos ensina a ser muito crítico e sempre olhar e fazer uma leitura sobre o que a gente vê, assim. Então, e sobre grafite, como a gente já pinta há bastante tempo, a gente conhece praticamente todo mundo que pinta na rua. Então a gente vê e sabe quem fez, apenas analisa a pintura e fica sabendo que o cara pintou na rua, assim, tal. Mas sempre rola um olhar crítico, assim, de sempre observar tudo e tal, à nossa volta. Então agora vamos chamar as dicas da agenda cultural e logo depois do intervalo. Para os fãs de música, Jota Quest fará um show hoje, no Pepsi On Stage. A banda comemora seu aniversário com a turnê Jota Quest 15 anos na moral. O show ainda vai ter a participação especial de Marcelo Falcão, do Rapa, e o gaúcho Humberto Gessinger, do Engenheiros do Havaí e Pouca Vogal. O show inicia a partir das 23 horas. Ingressos à venda no opiniãoingressos.com.br. E a dica de cinema é Apollo 18, A Missão Proibida. A história gira em torno de uma série de vídeos arquivados referentes à última missão de viagem tripulada à Lua. Os astronautas encontram muito mais do que pedras e crateras. Há uma presença estranha no local.
O filme estreia nesta sexta-feira nos melhores cinemas de Porto Alegre. O Prédio 11 está de volta com a Mari e com o Ricardo, grafiteiros e estudantes do curso de artes visuais. Como é que foi o processo da criação desse layout, a escolha de cores, etc? A gente resolveu colocar a nossa figura mais marcante, assim, e não deixar de lado o que a gente faz na rua, né? Então a gente trouxe aqui para dentro também, como o assunto é um pouco o grafite, usar spray também, até por ser mais rápido. O traço que eu faço com spray é muito mais rápido do que eu fizesse com pincel ou com rolo, assim. Então, como é o material que a gente já costuma usar, a gente tem mais habilidade, né? Então, grafite não é necessariamente, então, só com spray? Pode ser? Não, pode ser com rolo e tinta de Grafite pintar a parede. Grafite é desenho na parede, mas é que com spray é bem mais prático de fazer. Né? O que é importante ressaltar é que para ser grafite tem que estar na rua. Então, por exemplo, aqui o que a gente fez foi uma pintura com técnica de grafite, mas isso aqui não é um grafite em si, né? Se fosse na rua, lá na avenida, na rua, é grafite. Porque o grafite, uma das principais características dele é ser na rua, sabe? Então, isso que às vezes há uma divergência do que o pessoal acha que faz grafite em tela, em papel. Não. Grafite é a técnica do grafite e o grafite em si era feito na rua, né? Mas aqui a gente fez a mesma pegada que a gente faz na rua, só que dentro do lugar fechado. E tu, Amaro, de onde é no que tu pensou quando estava pintando, assim? Na real, eu já tenho esses bonecos mais ou menos planejados, que é um boneco criação minha. Eu só desenhei, na real, não pensei muito, só fiz o que eu faço normalmente. Se vocês fossem descrever, assim, tivesse que descrever para alguém, como vocês descreveriam? A pintura? A pintura de vocês. Eu acho que o legal é que, às vezes, eu gosto que o espectador, quem está vendo de fora, bata o olho e ele faça uma leitura dele. Aí depois ele vem perguntar para mim, entendeu? Porque o que a pessoa olha, como ela já tem uma bagagem cultural e já tem vivências próprias dela, ela vai pensar uma coisa, eu tenho outras, vou pensar outra, entendeu? Então, cada pessoa vai ter uma imagem, vai ter uma... Como é que eu vou dizer? Leitura diferente. Uma leitura diferente. Ninguém vai olhar assim, não, ele quis dizer isso. Algumas coisas sim, mas principal, mas muita coisa vai ser leitura da bagagem da pessoa mesmo. Eu particularmente, olhando para esse desenho, me lembrei um pouquinho do Bob Esponja. Por causa do amarelo e o azul, de repente. E o desenho do Amaro, não sei, um ETzinho, assim, narigudo. Bem a ideia, eu curto fazer uns negócios assim, uns... personagem de outro planeta. Então, aí tá um exemplo do que eu falei, tipo, como de repente quem nunca viu Bob Esponja nunca vai pensar isso. Sim. Porque... Quem tiver uma visão mais crítica, mais estudar, souber mais sobre arte. Mas é legal, qualquer leitura é legal, sabe? Então, qualquer um vai ter uma leitura diferente, entendeu? Então eu particularmente no meu trabalho gosto de colocar muita coisa da minha vida pessoal, assim, através do desenho de elementos. Então eu sempre costumo fazer um rosto grande e uso essas cores amarelo e azul e vou acrescentando algumas coisas para preencher a figura e alguma coisa que eu estou passando no momento da minha vida ou alguma coisa que eu desejo, que eu penso e tal. E acho que todo artista, né, o legal de quem faz desenho, pintura é isso, colocar o que pensa e o que sente para fora, assim. E vocês gostam de outros tipos de arte também? Apreciam? Sim. Claro, quase todo artista gosta bastante de... eu tenho mais afinidade por desenho, pintura e xilogravura, assim. Que a xilogravura é um processo que envolve repetição de imagem e é como se fosse um carimbo, assim, só que tu usa madeira, né? Ou outros suportes para copiar a imagem, então. E escultura, vocês têm que fazer alguma coisa assim no curso ou não? Sim. Até atualmente a gente está fazendo a cadeira de escultura, né? Legal. Guriza, vou interromper um pouquinho então para a gente assistir a reportagem dos alunos do curso de comunicação. O relógio já marca mais de 6h30 da tarde e tá ficando muito frio. A gente veio mal agasalhado, não é mesmo, Renatinha? Nós estamos aonde mesmo? Estamos na Expo Inter. Confere aí o que a gente aprontou.
falar aqui com o Marcos, o senhor que está cuidando aqui os terneirinhos e bezerrinhos, né? Como é que é a recepção? As crianças gostam bastante aqui? É a atração da feira. A atração da feira foi os bezerros esse ano. A maioria do pessoal, o ano passado vinha olhar as vacas e os bezerros ficavam, né, não veio vacas de cria. Esse ano veio as vacas de cria, a maioria do tempo é cheio de crianças ao redor. Né, atração. A maioria quer levar terneiros embora. Que idade mais ou menos eles têm? Esse aí varia, ó, tem um terneiro de 5 dias e tem alguns assim de 4 meses, 5 meses. Eles variam. Esses maiorzinhos aqui? Desses maiores tem 4 meses. Né? Isso aqui foi a vaca que foi a grande campeã da Fei Leite em 2010. Entretanto, ela com quem eu contava que fosse esse ano, foi só campeã de classe, aliás, tirou segundo de classe. Eu saí daqui triste, com o coração apertado, fui para o Angus para ver meu touro. E volto quando acaba lá, e qual é a minha surpresa? Que ela não foi, eu estava crente que eu passar lá para trás, foi a campeã nacional do ano anterior, de 2008 ou 2009, que é uma vaca já idosa, mas que ainda mostra toda a sua classe. Mas o que é que uma vaca precisa para ser campeã? Ter qualidade morfológica e ter exatamente toda a aptidão leiteira que a gente exige, que é o ubre, que são os ligamentos, que é o posicionamento de tetas e tudo mais. E a morfologia é o que você está vendo. É uma cara feminina, um pescoço delicado, uns aprumos principalmente corretos, um barril que a gente, além da genética, fabrica com muito feno e muito cuidado. Hugo, fala para nós como é que funciona esse carrinho elétrico aqui. Bom, a Joap, empresa que produz os climatizadores de ambientes, desenvolveu um veículo elétrico, recarregável no caso, né, com o intuito de grandes ambientes a gente ter uma possibilidade de deslocamento mais rápido, né. Então ele tem alguns acessórios, como luz de emergência, pode ser utilizado para carga, como tem um exemplo ali que a gente utiliza ele para deslocamento de carga, né. É um veículo bem simples a concepção, com 4 rodas, uma plataforma que facilita, então qualquer pessoa não precisa de um treinamento, nenhuma habilidade para a utilização do mesmo, né. Em quanto tempo de feira, assim, o que tu viu de diferente na feira? A feira para ti é sempre a mesma coisa ou a cada ano que passa muda? Bom, eu trabalho na Aqua há 25 anos, devo estar participando de umas 22 Expo Inter já. E cada vez o que a gente sente que está mudando. As máquinas estão evoluindo, tecnologia está chegando, né? Que é justamente o que o nosso agricultor precisa. Então o Prédio 11 está de volta e eu queria saber, o grafite tem umas gírias, uns termos específicos? Tem Vários. Mas porque como veio de fora, veio dos Estados Unidos, Europa, alguns nomes de alguns objetos e alguns termos continuam em inglês. Então, por exemplo, a gente chama o bico, que sai o traço da lata, de cap. Então, mas pode ser bico, também pode falar bico, mas quando a gente fala cap é o biquinho do spray. E tem alguns estilos também de letras, de desenho, como Traum Up, Wild Style, Bomb. Então, tipo, só quem pinta vai saber, sabe? E além de estudar, grafitar, o que vocês fazem mais? Eu sou arte educador, né? Que graças ao curso eu agora sou habilitado a dar oficinas e tudo mais. E também trabalho com grafite, com desenho, tudo que envolve arte. E trabalho numa loja que vende sprays em Porto Alegre, né? Que agora também tem isso, que é importante falar. De um tempo para cá, as principais cidades do Brasil têm loja de grafite, né? Que vende spray, vende caneta, vende o cap, que é o bico. Então
Então antigamente não tinha, até porque não valia a pena investir em grafite, né? Porque muito pouca gente fazia. Então, antigamente o que o pessoal fazia, o spray que a gente ainda usa, mas spray é esse de pintar bicicleta, de pintar geladeira, que a gente usa muitas vezes para pintar parede. Agora, que é horrível, né? Que é ruim, mas é o que muito... tinha. Então agora, como tem loja de grafite, vem spray importado feito para arte, né? E é muito caro o material? Tem gente que reclama que é caro, é um absurdo, mas é que o ruim é o imposto, né? Então, como vem de fora, vem um monte de imposto e cai aqui a R$15. Então, a média do spray bom para grafite é R$15, R$16. É que, no caso, não tem ninguém que produz aqui. Até tem uma marca brasileira, mas também é nessa faixa o preço do spray. Em geral, é isso. E para conseguir essa habilitação e para dar aula, como é que funciona? É que, na verdade, a habilitação é alguns locais que tu vai dar oficina ou aula que requerem, né? Porque eu, por exemplo, comecei a dar oficina de grafite, eu já estava no curso, mas porque eu já fazia grafite na rua e mostrava fotos, realmente eu sei fazer grafite e tal. Então tu vai ensinar grafite. Aí aos poucos agora eu dou oficina não só de grafite, oficina de artes, de pintura, devido ao curso também que possibilita que tu seja apto a dar oficina, aula. Então, quando tu vai procurar um trabalho assim, tem que mostrar um portfólio. Quase que sempre, né? Para a pessoa ter certeza que tu sabe da coisa. Mas é muito da experiência também, porque tem muito oficineiro, professor que não é cursado, mas bate uma bagagem cultural fenomenal, assim. E depois que tu te forma, o que tu pode fazer? No curso de artes visuais aqui da UBRA, como é apenas licenciatura, tu tá habilitado a dar aula, né? Ser professor, mas tu também pode pegar outro caminho e trabalhar em algum órgão cultural ou fazer o que tu quiser. Mas aí vai de ti, o foco é a licenciatura, tu dá aula e tal. E o projeto que tu participa, qual é? É o Mais Educação, que eu dou oficina também de grafite. E como é que é essa experiência para vocês? Vocês dão oficina para gente de que idade? O projeto Mais Educação, ele é dentro de escolas. Então, vem criançada de tudo que é idade, e aí tu tem que... É outro olhar, assim, porque, por exemplo, se tu vai dar oficina para quem realmente está interessado, é legal porque a pessoa já vem com interesse, então é uma troca de ideia muito forte. E normalmente é 2, 3 que estão interessados, o resto não tá só pela bagunça. E aí quando é criançada, tu tem que saber estar lidando com criança e não precisa ser tão forte, ensinar o grafite, então tu tem que falar de tudo que é do mundo deles também. Então, e como é que foi para vocês começar a dar aula para criança, assim? É bom e é uma dor de cabeça também, né? Mas, tipo, quando a tua proposta dá certo, é gratificante, sim, porque, deu certo e tal. Mas quando não dá, se também... Se tu conseguir tirar um ali que vai seguir o caminho, já tá bom, né? É o que eu sempre falo na arte e educação, assim. Se tu salvar um, beleza, porque não tem como ensinar para todos, né? Porque tu vai estragar a tua aula tendo que dar atenção para cada um. Então, quem tá interessado, tu foca naqueles ali. E é legal porque eu, particularmente, eu já gosto de passar o conhecimento, de esclarecer a ideia, de abrir os olhos das pessoas, como eu falo. Então, ser professora fechou toda, assim, é perfeito. Se tu vai começar um curso de artes, tu tem que saber desenhar, necessariamente? Não. Porque agora eu tava me lembrando também, tem colagem, tem escultura, tem vários outros... Normalmente é para quem usa a criatividade. Se tu conseguir usar a tua criatividade, fazer um negócio legal, que fique bonito, sem usar o desenho, tá valendo também. Então, vocês querem deixar um e-mail, um contato? Bom, eu vou deixar meu e-mail, que é ricardo@gmail.com. Aí esse e-mail serve como MSN também, Orkut, Facebook, é o meu e-mail que eu linko para tudo. Então, ricardo@gmail.com. E o meu é amaro.x@hotmail.com. Então tá, a gente agradece a presença de vocês. E espero que tenha esclarecido mais sobre grafite, sobre o novo cenário para o pessoal de casa. E não esquece, todo sábado, prédio 11 a 1h.